Abram suas Bíblias Abran sus Biblias, por favor, em Efésios, en el libro de Efesios capítulo 2. 2. Efesios 2. A partir do versículo 1 A partir del versículo 1 até o versículo de número 10. hasta el 10, del 1 al 10. Ok. Efesios 2, 1 al 10. Podem começar? Pueden comenzar Cada lendo um versículo. cada uno leyendo un versículo, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7. para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y por último, 10. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Deixem aberto aí nesse Déjenlo texto. abierto en ese texto. Quantos de vocês ¿Cuántos de celebraram ustedes celebraron aniversário seu ou de un- sua família un nesse mês que aniversario? passou? El mes que pasó. ¿Quién Mês de aniversa- outubro, ok? Mês de Que outubro. dia foi e quem? ¿Qué día fue? Cumpleaños de mi mamá. E Su que dia cumpleaños foi? de su mamá. Que dia foi? Bueno, celebramos el sábado, ¿Qué día es su cumpleaños? pero el miércoles. Miércoles. El Tá bom. 26, De mi nieto, el 15 de É septiembre. o 15. 15 de Ah, setembro. mais alguém? Ok. outubro. Mais alguém? ¿Alguien más? Por quando foi? Madre, Qua- suegra, Sogra? Yo soy- ah. 26, 27. 26, 27. Ah, Uau! uau. Amém. Mais alguém? ¿Alguien más? Por que nós ¿Por celebramos qué aniversários? celebramos un aniversario? Conmemorar, ¿no? Un año más. Comemorar o quê? ¿Conmemorar qué? Ano de vida e o Un que año mais? de vida y qué más. Dar Dar graças gracias e para celebrarmos a pessoa, para não é isso? celebrar a la persona, Ok? ¿verdad? O ¿No que es eso? significa para nós e ¿Qué tudo significa mais. para nosotros y Ah, todo eso? hoje, esse domingo, Este domingo nós estamos celebrando um evento un evento que aconteceu no dia que 31 de aconte- outubro. que sucedió en el 31 de octubre. Não foi Halloween. No fue Halloween, ¿ok? Alguém sabe o que no calendário cristão? ¿Alguien sabe del calendario O que cristiano? celebramos hoje que ¿Qué aconteceu no dia celebramos 31 hoy de que outubro? sucedió el 31 de octubre? La La reforma protestante. Reforma Protestante. Yes, Cynthia. Sí, Yes. Cynthia. Amém. Amém. Tremendo, né? Tremendo. Da Reforma Protestante. Reforma Quando Protestante. foi a Reforma Protestante? ¿Cuándo fue la Reforma Protestante? 1517. Yes! Vocês estão estão extraordinários. listos, 1517. 1517. E quem foi o ¿Y personagem quién fue el personaje que é associado que está com associado a liderança desse movimento? como líder de este movimiento? Martín Lutero. Martinho Martim Lutero. Lutero. Vocês estão comigo, vocês estão Están sabendo conmigo. muito, Ustedes né? saben mucho. As igrejas As igrejas reformadas, né? reformadas, Ou chamadas o llamadas protestantes. 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 Então, Entonces, a Martinho Lutero Martín Lutero era um monge, era un monje, um padre, un padre da ordem dos de la agostiniana, orden agustiniana, de Santo Agostinho, né? de San Agustín. E ele ¿no? Y foi él fue da Alemanha, né?
da Alemanha, dos países da Alemanha. Oh, Germany, y él era de Alemania. Alemanha. E ele foi o Y él fue líder el líder que é considerado que associado. fue considerado asociado. Mas ele não estava Mas só. él no estaba solo. Antes dele, Antes de él, muitos mártires muchos mártires trouxeram esses assuntos trajeron esos à asuntos tona, ¿a quién? à tona, à superfície. A la superficie, Mas eles, para dar conocimiento. isso, mas eles foram martirizados. Mas ellos fueron martirizados. Então Lutero, Entonces Lutero, quando ele começa esse cuando él processo, comienza ese proceso, ele estava agora él trazendo estaba alguma ahora coisa trayendo una cosa que ele já sabia que que él ya custou sabía muito para que os que costó vieram antes mucho para dele. los que vinieron Estão antes me que él. acompanhando, não é isso? Están siguiendo, Tá. ¿verdad? Quando Jesus Cuando veio Jesús a vino este mundo, a este mundo, e mais tarde a y história más tarde la historia del mundo considerou o primeiro consideró ano de Jesus, el primer año de o Jesús, calendário começou outra el vez. calendario empezó otra Hoje vez. nós dizemos Nosotros decimos, 2023. decimos que quer dizer 2023. isso? ¿Qué quiere decir eso? Desde o nascimento Después de del Cristo nacimiento até de hoje Cristo são hasta hoy 2023 son anos. 2023 años. Então Jesus viveu Entonces quantos Jesús anos? vivió ¿cuántos años? 33. E ele foi Y él fue crucificado, morto, muerto, sepultado, sepultado, ascendeu aos céus. ascendió a los cielos. E a igreja, Y la iglesia, por mais ou menos 30 por más anos, o menos 30 años, ela se espalhou pelo ella se mundo expandió por conhecido. todo el mundo para ser conocido. Então, pelo ano Entonces, 64, por aí, mais ou 64, más o menos, menos, já estava em todo o mundo. ya estaba en todo el Mas mundo. muito Mas perseguida. era muy perseguido. E ela foi perseguida por Y él fue 3 perseguido séculos. por 3 siglos. Perdão, 4 O por séculos. 4 siglos. Intensamente. Intensamente. Até o ano de Hasta el año 305, mais ou menos. 305, más o menos. Quando o que seria o imperador Que mais es tarde, un emperador más tarde, Constantino, Constantino, de Roma, antes antes dele se tornar imperador, de volverse el emperador, ele estava indo para uma él estaba batalha, yendo a una batalla queria decidir que iba a decidir quem seria o próximo quién imperador. sería el próximo emperador. E ele diz que Y él dijo que teve uma visão. tenía una Ele visión, olhou para o céu él vio al e cielo havia uma cruz. y había una cruz E uma voz que y dizia: una voz que decía, debaixo desse sinal debajo de esa señal irás vencer. irás a y vencer conquistar. y conquistar. Então ele entendeu Entonces él que ele entendió tinha que que él tenía converter os que seus convertir exércitos. a los de su ejército. Então, assim, Entonces así de ele una vez, mandou colocar él mandó a colocar cruzes cruces nos seus escudos, en sus nos escudos, seus en uniformes, sus uniformes, e eles foram para a batalha. y ellos fueron a la E batalla. eles venceram. Y ellos vencieron. E depois que eles Y venceram, después que ellos vencieron, ele decretou él decretó o fim da el perseguição fin de la persecución aos crentes. a los creyentes. Agora não precisavam Ahora, no se precisaban encontrar em lugares encontrarse en subterrâneos lugares subterráneos para fazerem seus para cultos. hacer sus cultos. Eles podiam fazer os Ellos cultos podían hacer sus abertamente. cultos abiertamente. Ele também Él conseguiu también consiguió recursos financeiros recursos financieros para a construção para la de construcción templos de enormes, igrejas magníficas. magníficas. Agora, um problema. Ahora, un problema. Constantino não se Constantino converteu. no se convirtió. Alguns dizem Algunos que dicen quando estava que prestes a cuando estaba morrer, precisando morir, que cuando ele ya iba listo a entregou morir, sua vida a Jesus. que él entregó su vida a Mas Jesús. nós não sabemos com Pero no certeza. sabemos con certeza. E uma das Y una de las coisas boas que ele cosas fez buenas foi que él hizo que a fue perseguição parou. que la persecución paró. Mas uma coisa ruim que Mas aconteceu una foi cosa mala que sucedió é que a corrupção es entrou que na la igreja. corrupción entró a la E iglesia. uma maneira que ela entrou na Y la igreja manera que entró en la foi que iglesia líderes fue con los líderes políticos, políticos, gente com recursos gentes financeiros, con mucho recurso foram financiero, apontados fueron, para supervisores da igreja, fueron hechos supervisores de que la são iglesia, chamados que bispos son llamados e los arcebispos. obispos y arzobispos. E assim Y así começou uma comenzó corrupção, una corrupción porque pessoas com porque poder personas con poder que não tinham uma experiência que com no Deus tenían una experiencia con estavam Dios liderando a estaban igreja. liderando la iglesia. Tudo bem até aí? Entiendo Então esse é todo o ahí. quadro. Entonces ese es el E cuadro. pouco a Y pouco, poco a poco, ano a ano, año a año, pouco de coisas que não cosas estão na que no Bíblia están en la Biblia começaram a ser comenzaron acrescentadas a à ser igreja. añadidas a la iglesia. Se vocês terem uma Pueden ideia, tener una idea. a veneração La de veneración relíquias. de reliquias. Oh, esse é O este es um osso o esto es que foi de João, un hueso de Juan, o apóstolo. o del apóstol. Oh, esse é um Ese es pedacinho. un pedacito. Eu estou fazendo Estoy haciendo como da cruz de Jesus. de la cruz de Jesús, E assim por ejemplo. começavam Y empezaron ellos aquelas romarias aquellas e penitências veneraciones y e veneração àquelas relíquias. y venerar esas
reliquias. Outra foi a questão dos Otra fue la santos, cuestión de los santos, que no início que en el inicio eram pessoas eran personas que eram que exemplos eran para a un comunidade. ejemplo para la comunidad. Mas mais tarde Pero más perguntaram, tarde preguntaron, se essa pessoa si esa foi persona um exemplo para a fue un ejemplo comunidade, para la comunidad, talvez essa pessoa talvez esa persona lá no céu allá en el pode cielo interceder puede com Deus por interceder nós. puede interceder en el cielo Então por isso se nosotros. tornou uma prática Entonces eso tomó una e práctica outras coisas y como otras essas. cosas similares. Tudo bem até aí? ¿Está todo bien ahí? Então Entonces, essa mudança começou a acontecer empezó a no ano de suceder en el año 305, 305 com que seria o con imperador con Constantino. el emperador Constantino. Agora, o que mais que nós Ahora, vimos? ¿qué más sucedió? O nome da igreja, El nombre de la iglesia no início, en el inicio eram apenas cristãos era solamente cristianos ou seguidores do o caminho. seguidores del camino. Mas quando a igreja já Mas cuando la estava iglesia ya estaba sendo reconhecida, siendo e reconocida, ela estava em toda parte, ya estaba en todas las e partes. naquela época Y não aquella havia época no había internet, no había internet, não havia no telefone, había teléfono, nada disso nada aí. de esas cosas. Então as notícias Entonces, demoravam a las chegar a noticias esses lugares. demoraban a llegar a esos E lugares. havia igrejas em Y diferentes había partes iglesias do de mundo. muchos lugares del mundo. Então foi Entonces fue o que nós chamamos Santo lo que Agostinho, llamamos el Santo Agustín, que ele criou o nome que él creó el nombre católica, católica. a igreja La católica. iglesia católica. Você sabe o que quer dizer o nome, ¿Usted sabe qué a palavra significa católica? la palabra católica? Universal. A igreja de La Cristo iglesia em de toda Cristo parte. en todas partes. Então o nome católico Entonces, el nombre é um bom católico nome. Es un buen nombre. Católico romano Católico já é romano outra coisa. ya es otra cosa. Mas católico, Mas católico, todas as pessoas que todas las pertencem a Cristo personas que pertenecen a fazem Cristo parte de uma hacen igreja parte de una em iglesia todo o mundo. en todo el A mundo. igreja La católica, iglesia a católica. igreja de Cristo La- em toda, la iglesia de em Cristo toda en parte. todas partes. Porém, como Por eu ende, falei, a quando eu corrupção começou a penetrar na igreja. La corrupción empezó a penetrar en la iglesia. Como eu disse, Como él dice, Lutero não foi o primeiro. Lutero no fue el primero. Outros vieram Otros diante dele, vinieron antes que él, mas eles foram mas mortos. ellos fueron muertos. Alguns queimados Algunos vivos quemados vivos por causa das por suas causa posições de sus e exposiciones questionamento. y cuestionamientos. Outro problema El otro problema é que a Bíblia, es que la Biblia em grego, en griego, em hebraico en hebraico e latim, y latino era somente solamente manuseada era manejada pelos líderes por los religiosos. líderes religiosos. A população Los não miembros tinham acesso à no Bíblia, tenían acceso como a la vocês Biblia, têm hoje, como ustedes lo nos tienen seus hoy, celulares, de sus nos seus celulares, livros, en los em libros, toda parte. en toda parte. Então eles não, Entonces, eles não sabiam ellos no o que a sabían Bíblia lo dizia, que la Biblia decía. apenas o que os líderes diziam. Hasta lo que los líderes digan. Lutero escreveu Lutero escribió um documento un documento com 95 con pontos 95 puntos ou teses. o tesis. E ele, a história diz, Y la historia dice que ele pegou esses él documentos agarrou esos e ele documentos foi lá e pregou. y fue na lo porta predicó da igreja. y lo puso en la puerta de la O iglesia. costume era, La costumbre quando era você queria cuando usted fazer uma quería hacer convocação una convocación para discutir um assunto, para discutir un asunto, você tinha que fazer isso, usted tenía que hacer eso, anunciar e anunciar marcar o dia, y marcar e as el pessoas día, viriam y las para personas falarem vendrían sobre o para hablar assunto. sobre el asunto. E assim ele estava Y convidando así él estaba invitando outros a mestres, otros maestros, teólogos, teólogos, para que discutissem para aquele que assunto. discutieran ese asunto. Alguns historiadores Algunos dizem historiadores que ele dicen não que colocou él na igreja, no colocó en la iglesia, mas enviou para o mas él arcebispo. envió al arzobispo. Seja qual for, Sea la manera que fuese, a recepção não foi la favorável. recepción no fue buena. Não gostaram daqueles No les pontos. gustaron nada de eso. E ele falava muitas Y coisas. él hablaba muchas Vale a cosas. pena você ver. Vale la pena que Você usted vai vea, ficar bem claro usted va a quedar que bien ele claro não queria que él sair no da quería igreja salir de la católica, iglesia católica, naquela altura chamada de aquella também romana, llamada porque romana, Roma se tornou o porque centro Roma se tornó do el centro controle. del control. Ele não queria. Él no quería. Ele queria que Él houvesse quería uma que hubiese una reforma, reforma, voltar aos princípios. regresar a los principios. Estão comigo? Estão comigo. Por isso se chama Por eso se llama a reforma reforma protestante. protestante. Dos que Los que protestam. protestan Que querem dizer, quieren decir isso não está bem. eso no está bien. Isso não está de acordo Eso com no a está de Escritura. acuerdo con las Escrituras. Precisamos voltar às origens. Necesitamos regresar Esse al foi o origen. propósito Este dele, fue el propósito em de él, 1517. en 1517. Como eu disse, não foi Como él favorável. dice, no fue favorable. E
alguns anos depois, Y algunos años después, 1521, 1521, 4 anos depois, 4 años después, em abril, en abril, ele foi chamado él fue llamado para uma para una audiência com o Papa, seus con Papa, sus representantes, representantes, para ele para él poder poder se explicar. explicar. Todos os seus Todos livros sus libros estavam aí. estaban ahí. Nessa altura, En esa a altura, imprensa la foi impresión fue, inventada. la imprenta ya fue inventada. en Até ese então, tiempo. Hasta entonces, todos os livros eram todos los escritos. libros eran escritos A mano. partir de agora, A partir eles de estavam ahora, impressos. ya eran Um imprimidos. dos primeiros documentos Uno de los que primeros foram documentos que impressos ellos fueron impresos foram fue as teses de Lutero. las tesis de Lutero. Então as pessoas Entonces, estavam las tendo personas conhecimento están e teniendo podiam ler. conocimiento de eso. Então ele foi Entonces él fue para essa para esa audiência. audiencia. E ali ele foi Y allí él interrogado. fue interrogado. E o julgamento foi o Y el seguinte: juzgamiento fue el você siguiente. tem que se Usted retratar, tiene que se retractar, porque senão senão nós vamos considerá-lo nosotros vamos um a herege. considerarlo un hereje. E uma pessoa Y herege una persona hereje era alguém era que alguien qualquer cidadão que cualquier ciudadano poderia matar podría matarlo sem isso ser um crime. sin haber hecho un crimen. Isso em todo o império. Eso era en todo el Então você imperio. vê que a situação era Usted ve séria. que la situación era Lutero seria. pediu Entonces Lutero pidió 24 horas. 24 horas. E no dia seguinte, Y al día siguiente, ele disse: él dijo, eu não, em sã consciência, en mi subconsciencia, eu não posso yo no me puedo retratar. retractarme. Não é bom No es ir bueno. contra a consciência, Es contra mi conciencia, nem seguro, mi seguro. a não ser que A no ser que eu seja convencido yo sea convencido pelas escrituras por las sagradas. escrituras sagradas. E ele disse: Y él dijo, aqui me posiciono. aquí es mi posición. Tudo bem? ¿Todo bien? Ele saiu da Él audiência, salió de la audiencia, estava voltando para está regresando sua a casa. su casa, E ele sabia y que, él sabía com essa que declaração con de esa herege, declaración de hereje, ele estava em perigo de él vida. estaba en peligro de De muerte. repente, ele olha De para trás repente, él ve para e atrás haviam cavaleiros y había unos com caballeros capuzes na con sua boca. capuchas encima. Então ele disse: E ele disse, não vamos esperar nem para "No voy a chegar em esperar casa. ni siquiera para llegar Vou a mi ser casa. morto aqui. Yo va a ser muerto aquí. Mas eram amigos, Mas eran amigos, pessoas que o queriam defender, personas que querían defenderlo, enviados por um príncipe enviados por un príncipe chamado Frederico. llamado Federico. Eles vieram Y ellos e vieron levaram Lutero y llevaron a para o Lutero castelo deste para el príncipe. castillo de este E ele príncipe. ficou ali Y él se protegido. quedó ahí protegido. Em 10 anos, En 10 años, ele escreveu él escribió a Bíblia inteira. la Biblia entera. Ele traduziu, perdão, Él tradució a Bíblia inteira, la Biblia entera para a língua para alemã. la lengua alemana. E foi o primeiro E foi o livro primeiro livro a ser impresso a ser no mundo. imprimido en el Foi a mundo. Bíblia Y fue la Biblia em alemão. en alemán. Tudo bem até aí? Tudo bem hasta aí. Já pegou a ideia? Já tiene uma ideia. Agora, Agora, nós vimos que Nosotros Lutero, vemos que Lutero ele tinha 95 él teses. tenía 95 tesis. Depois de Lutero, Después de Lutero, alguns algunos historiadores colocaram como as como cinco cinco solas. Já vi que alguém escreveu Já vi que aqui. alguém escreveu Eu allá mandei las para solas. vocês Eu les também, não é enviei isso? para ustedes Tá também bom? eso, ¿no? Então são as cinco, são as Entonces, seguintes. las cinco son las siguientes. Somente a Solamente graça, la gracia, graça de Deus. la gracia de Dios. Somente Solamente a fé. la fe. Somente Cristo. Somente Solamente as Escrituras. las escrituras E glória y gloria somente a Deus. solamente a Dios. São cinco solas, Son né? cinco solas. Vocês já podem repetir para ¿Ustedes mim? ya pueden repetir para mí? Tá muito, né? Son muchas, ¿no? Algumas, vamos lá. Alguém esquece. Uma delas. Solo Cristo, Cristo, por la fe. só por la fé, fe, la gracia, só graça, Gracias. a Escritura, Solo Dios. a glória só a só a Deus. Deus. Ai, vocês já Ah, sabem. ya saben. Então, muito. Como eu disse, Como él dice, a igreja la havia se iglesia desviado ya se había desviado. e havia muitas Y había questões. muchas preguntas. E eu apenas quero Y apenas explicar quiero três explicar questões. sobre tres cuestiones. Uma doutrina Una que doctrina não está na Bíblia, que no está en la Biblia, chamada de llamada purgatório. de purgatorio. Vocês já têm Ustedes uma ideia ya de que tienen era? una idea de eso. Então, o que era o ¿Y purgatório? qué es el purgatorio? Supuestamente que después de muerto tú vas al purgatorio. Ok. Para purgarte de los pecados Ok. y ya después ahí vas al cielo. Ou seja, O sea, a Bíblia ensina la Biblia que enseña estamos vivos. que estamos vivos. E na hora que nós fechamos y os el nossos amor olhos que aqui, estamos en las últimas horas aquí, nosso corpo fica nuestro enterrado cuerpo está enterrado ou cremado o esses dias. cremado.
até o dia de Cristo voltar. hasta el día que Cristo Mas o regrese. nosso Mas espírito, nuestro espíritu, imediatamente, se é crente, si es creyente, está na presença está do en la Senhor. presencia del Señor. Se é não crente, Se não é crente, está na ausência do Senhor. está en la ausencia E del não Señor. há mais Y no hay oportunidade más de se mudar. oportunidad de Tudo cambiar. bem? ¿Está todo bien? Essa doutrina Esa dizia, doctrina decía, "Uau, Bueno, tem uma parada. tiene una parada. Antes de chegar até Antes de Cristo, llegar al cielo, os que los não que estão com no Cristo están con Cristo vão ficar no van a quedar purgatório, en el purgatorio, onde os seus donde pecados sus pecados vão ser van a ser purged. purgados. Ok? Tudo bem? Todo está bien. Era uma doutrina. Era una E doctrina. por isso por eso, as missas las de misas sétimo dia, de de sétimo 30 dia, dias, de 30 porque era dias, para você porque era interceder para una interceder pelo seu irmão, para su sua hermano, irmã, su hermano, seu pai, su padre, seu tio, tío, seu amigo, su amigo, que você não estava que usted certo no estaba que seguro foi para o céu. que él fue al cielo. Tudo bem? ¿Todo bien? Só que um problema Solo que maior había un aconteceu. problema grande sucedió. Apareceu uma Apareció doutrina una doctrina que se que você si usted desse uma oferta dejaba una oferta para a igreja, para la iglesia em nome de alguém en nombre de que alguien estava no purgatório, que estaba en el e o purgatorio, ditado era assim, el dictado era así. quando as moedas Cuando caírem las no monedas prato, caían en el plato, lá a alma desse la que está alma no purgatório de ese del purgatorio vai pular para o céu. va a ir directo al cielo. Porque eles precisavam Porque dos ellos recursos. precisaban de los recursos. Havia um grande Había un projeto. gran proyecto. Você sabe que projeto era ¿Saben esse? qué era el proyecto ese que había? Era uma basílica. Era una basílica. Qual é? ¿Cuál es? Que existe até hoje. Que existe hasta hoy. De São Pedro. De San Pedro. En Roma. En Roma. Para construí-la. Para construí-la. Precisavam de muitos recursos. Precisaban de muchos Então recursos. padres Entonces, viajavam padres viajaban por toda a Europa, por toda Europa anunciando. anunciando. Você quer comprar? Usted quiere comprar a salvação la do seu salvación parente? de su pariente. Então dê uma oferta. Entonces, dê una oferta. E havia um Y había un certificado que era dado, certificado que era dado, dizendo que diciendo que esse parente, ese pariente, aqui está o nome, aquí está el nombre, já não estava no ya no está en purgatório, el purgatorio, porque ele comprou porque él compró a su sua salvação. salvación. Tremendo, não é? Tremendo, ¿no? Esse foi um problema, Eso fue un problema muito sério. muy, muy serio. Haviam outras, Habían outras. mas esse foi o Mas esos fueron principal los principales que fez com que que Lutero fue hecho con que Lutero dissesse, dijo, no, basta, basta, demasiado, esto es demasiado, não podemos no seguir. podemos seguir así. E ele teve Y uma él experiência com tiene Deus. una experiencia con Ele Dios. tinha acesso às Él escrituras. tenía acceso a esas Então ele escrituras. estava vendo, Entonces él estaba isso não viendo, está correto. Eso no está aquí correcto. A salvação La não é assim. salvación no es así. Então, um Entonces, versículo em Un particular, versículo en particular, Romanos 1,17. Romanos Vocês 1:17. não precisam abrir. No prestan A ahí. última parte La última parte diz assim: dice así: o justo el justo viverá vivirá pela fé. por la fe. Então, por isso, Entonces, por Ele eso, tomou essa él posição. tomó esa posición. tudo bem até aí? Todo bien Eu acho hasta que ahí. você já tem uma Yo boa creo que ideia, ya não é tiene isso? una buena idea, ¿verdad? Então, eu gostaria, Entonces me gustaría, nesse pequeno momento en este pequeño momento, que nos restam, que nos resta, que nós olhemos esse texto que veamos este texto de aquí, Efésios. de Efesios. Há muita coisa boa Hay mucha cosa com buena os reformadores, com os reformadores e com Lutero e os y con demais. Lutero y demás. Como eu disse, ele não estava Como dice, sozinho no estaba solito antes dele, antes de él, não estava sozinho no na sua estaba época solo e en outros su estavam com ele. época, Otros estaban con él. A partir daí. A partir de ahí. Amém? Amém? Mas, por exemplo, quando Mas, por você exemplo, lê se Efésios, usted olhe lee outra vez. Efesios, ve outra Capítulo vez. 2. Capítulo 2. O que você vê nos primeiros ¿Qué ven 1, los 2 e primeros terceiro 1, 2 y versículo? 3, versículo O 3? que você vê aí? ¿Qué van viendo del 1 al 3? Qual era a nossa condição ¿Cuál era nuestra condición antes de termos a Cristo em antes nossas de vidas? tener Cristo en nuestras vidas? Muertos Mortos. Muertos. Mortos de que ¿Muertos maneira? de qué manera? nuestros pecados. Nossos pecados. Pecado. Mortos em nossos Muertos pecados en e nuestros transgressões. pecados de transgresiones. Além de estarmos mortos no Ahí versículo estando muertos 2, en el versículo o 2. que mais nós temos aí? ¿Qué tenemos ahí en el versículo 2? Fala sobre o mundo. Habla sobre el mundo. O que... Vamos chegar na carne daqui a Vamos llegar pouco, la mas carne no a poco, versículo pero en 2 el diz o seguinte: versículo 2 dice lo siguiente. a ordem deste La mundo. orden de este mundo. Você sabe que nós vivemos Ustedes no sabemos mundo que estamos viviendo en un físico mundo físico e um mundo espiritual. y un mundo espiritual. E o mundo espiritual O mundo espiritual nos Nos influencia. influye. Deus fala,
branco, Dios habla blanco, o mundo fala el preto. mundo habla Assim negro. sempre Así encontraste siempre se em todas van as áreas da encontrando, nossa en todas vida, las áreas de nuestra sempre. vida, siempre. E desobediência. Então, Desobediente. não Entonces, só nós no estamos solo mortos estamos muertos pelos nossos erros para nuestros e nossos errores y pecados, nuestros pecados, mas vivemos em um mas mundo vivimos en un mundo que não teme a Deus que no teme, e que teme nos a Dios pressiona, y que nos presiona, fazendo para nós seguirmos o haciendo para mundo que e nosotros não a Deus. sigamos al mundo, no a Agora, Dios. que mais? Além Ahora, do ¿qué más mundo, hay aparte del mundo? versículo 2, o que mais En tem? el versículo 2, ¿qué más tiene? Quem é que estava em ¿Quién controle, estaba no en poder? control? ¿Quién estaba en poder? El príncipe de la potestad del aire, E quem é ¿Y esse? quién es ese? Satanás. 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 Satanás existe. Ele não é Satanás existe, igual a no Deus. es que Ele não é igual a Deus. él no es igual a Dios E nem tem o mesmo poder que Deus. y no tiene el mismo Mas poder de ele Dios. pode nos Mas él atacar. puede atacar. E ele nos ataca. Y él nos Então o ataca. mundo Entonces, el hostil. cuestiona Satanás, Satanás, o inimigo. el enemigo. Oh, mas versículo Oh, 3. mas versículo 3, Além 3. do mundo, La ley del além mundo, de Satanás, que mais a pesar del nós mundo y estamos Satanás, lutando? ¿Qué más estamos luchando? Con nuestra carne, Con nuestra carne. O que é a nossa carne? ¿Y qué es nuestra carne? deseos que son en contra de Dios. Contrário de Deus. Contrarios de Dios. E a nossa carne trabalha em todos os Nuestro sentidos. trabajo, en nuestra carne trabaja en todos Eu los estou sentidos. fazendo uma Yo estoy dieta. haciendo una dieta. Então, Cláudia, minha Entonces, esposa, Cláudia, me mi ajuda com a dieta me dieta ayuda con la para dieta. perder peso. Para perder peso. Mas quando Cláudia não Mas está perto, vamos, o cuando que Claudia você no está pensa? cerca, O que ¿ustedes você qué pensa? piensan que sucede? Esse ice cream no Hay un refrigerador. ice cream en el refrigerador. Não é assim? ¿No es así? De onde vem isso? ¿De dónde viene eso? Ter a dieta é bom, é La- porque para fazer, né? Para hacer las tendencias. E outras maneiras, né? De outras maneiras Isso também. faz em todo o E isso tempo. sucede A nossa todo o carne tempo. En nuestra carne não no- quer no fazer o quiere que hacer agrada lo a que Deus. agrada a Dios. Quando Adão e Eva Cuando Adán y Eva pecaram lá no pecaron jardim, allá en el jardín. você lembra o que aconteceu? ¿Ustedes se acuerdan lo que Deus sucedió? falou, Dios habló. não comam dessa árvore. No coman de Mas esa eles olharam árbol. para a Mas árvore, ellos vieron al árbol, Satanás ajudou, empezó a ayudar, e ela olhou para a y árvore él le vio e al viu árbol que era y vio agradável que era agradable aos olhos a los e ojos para o sabor. y para el sabor. E diz, eu vou Y dije, pegar. yo voy a coger Isso é a carne Y esa trabalhando. es la carne trabajando. E aí começam os Y desastres. ahí Né? comienzan los Adão não desastres. foi muito melhor. Adán no fue mucho Porque estaba mejor, junto ahí porque él estaba junto e não ahí falou nada. y no dijo nada, Ficou se quedó quieto e também comeu. y también comió. Então ele é tão Entonces, responsável él es también muy responsable por quanto Eva. Amém? como también Então Eva. nós vemos essa nossa Entonces condição. vamos, esta es nuestra condición. Agora, Ahora, os Adão estão com los problema, né? Adán están con problema, ¿no? Los Adanes. Mas amém, pessoal. Mas quando nós vemos esse quadro, Cuando vemos ese cuadro, se você fosse Deus si usted fuese Dios e olhasse para nós desse jeito, y viene a nosotros a mortos vernos, nas nossas muertos en transgressões, nuestras transgresiones, seguindo o mundo, siguiendo el mundo, seguindo a nossa carne, siguiendo nuestra debaixo carne, do poder de debajo Satanás. del poder de O que Satanás. você faria se ¿Y você usted qué fosse haría Deus? si usted fuese Dios? Ay, Dios mío, santo Dios. Que se virem, né? Los Um dejaría. ditado assim, você ¿Dónde fez estaba? a cama, Si usted estaba donde... se você fez a cama, if you make your bed, Si usted hace su cama, agora leia, né? ahora se acuesta en ella. Essa é a ideia. Essa é Mas a foi ideia. isso que Deus fez? Mas eso fue lo Olha que o Dios versículo hizo. 4, o que Vea que el ele diz? versículo 4, ¿qué es lo que dice? Alguém, por favor, Pero vem. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. E o 5? ¿Y el 5? Nos dio la vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Agora, quando nós Agora, lemos o quando versículo nosotros 4, vemos el versículo tem que dizer 4, assim. tiene que decir O así. meu em português El mío está. en portugués dice, Todavia. todavía. Aí dá uma pausa. Ahí da una pausa. Todavia. Porém. Por ende. Então a ideia de que Entonces la idea es, Deus podia virar as costas Dios para nós, podría darse mas la o vuelta seu la grande espalda a amor, nosotros, pero su grande a sua amor, riquíssima su misericórdia, riquísima misericordia, Ele veio, com que nos amou. con que nos amó, Ele nos deu Él vida, nos dio vida com Cristo. con Cristo. Quando nós Cuando estávamos nosotros ainda estamos ahí, mortos, ya muertos, Ele vem nos Él dar viene y vida. nos da vida. Pela graça por la vocês são gracia que salvos. ustedes son salvos. Nós não escolhemos a Deus. Nosotros no escogimos Deus a nos Dios. escolhe. Dios nos escogió Nós a não vamos
vamos para Deus. Nosotros no vamos Deus para vem Él. ao nosso Dios viene a encontro. nuestro encuentro. Nós não fizemos Nosotros no algo hacemos para algo merecer para a salvação. merecer la Não é salvación. graça No de es Deus. solamente la gracia de Dios. Imerecida. Inmerecida. Então há muitas coisas Entonces, que nós muchas podemos cosas ver, que podemos mas ver, o ponto mas el principal, punto principal é es ese. É somente pela Solamente graça por de la Deus gracia de que Dios nós somos que salvos. somos salvos. Nós realizamos Nosotros obras realizamos não obras para sermos para salvos, ser salvos, mas porque mas somos porque salvos. somos salvos. Entende? Isso tem que ser ¿Entienden eso? muito Tiene claro. que ser muy claro. É muito fácil, Muy eu fácil pensar, de porque eu pensar, vou à igreja aos porque eu vou à domingos, igreja los porque eu domingos, dou os dízimos porque e eu dou ofertas, los diezmos y ofrendas, porque eu ajudo na porque eu arrumação da ajudo nossa en la sala, acomodación de la porque sala, eu convido porque amigos eu para vir. invito amigos para venir. Então Deus vai Entonces Dios va se agradar de mim. agradarse de mim. No. Ele se agradou de Él se você e agradó de de mim usted y de pela mí por la graça. gracia. E olha o versículo Y de ve el número versículo número 8 8 e 9 também. 8 8 y e 9. 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. E o 9 ¿Y el 9? No por obras para que nadie se gloríe. ficou claro? Quedó claro. Somente pela Solamente fé. por la fe. Somente Solamente Cristo. por Você vê? Cristo. Esta é a ideia. Esta es la idea. Somente Solamente pela por la graça. gracia. Fé é Fé crer Es creer nessa dádiva en de esa Deus, dávida del nesse Señor, presente ese de Deus, presente de Dios. de dizer, De apesar decir, de apesar eu não de merecer, yo no merecer, Deus olhou para Dios mim me vio a mí com misericórdia, con misericordia, e me deu Cristo, y me dio Cristo, que me dá que me da vida, vida, vida eterna, vida eterna para sempre para com Ele. siempre con Entenderam isso? ¿Entendieron eso? Agora, quero encerrar Ahora, quiero dizendo, encerrar diciendo, custou muito para Lutero. Costó mucho a Lutero. Muitas pessoas personas morreram. Ele não murieron. era uma pessoa perfeita, Él no era una persona mas perfecta, custou muito para mas ele. costou mucho para Nós él. cremos Pero que creemos a igreja que la precisa iglesia estar precisa sempre se estar reformando. siempre reformando. E a maneira Y la melhor manera mejor para a igreja ficar para fiel às la- Escrituras que la iglesia se quede é fiel para a que las escrituras, todos es para nós que todos nosotros conheçamos as conozcamos Escrituras. las escrituras. Leia porque é a Lea palavra de porque Deus. la palabra de Dios. Estude porque é a Estudia palavra de porque es la Deus. palabra de Dios. Obedeça porque é a palavra de Obedezca porque Deus. es la palabra Mas de Dios. também Mas también para que você para que usted possa ser um pueda ser Lutero un Lutero que vai ajudar que vai a ajudar igreja a a ficar igreja a firme, quedarse firme, baseada baseada somente nas solamente- Escrituras. basada solamente en las Amém. escrituras. Amém. 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 Tony, você pode orar para nós, Você agradecendo pode a orar Deus por por esse nosotros. tempo? Gracias, Señor. Una vez más, gracias por este día. Estamos aquí presentes, reunidos, Señor, como decía ayer, Señor, tu palabra nos da vida, Señor. Gracias, Señor. Y como la explicación de la palabra, Señor, hoy, esta información, Señor, tan valiosa, Padre. Mucha información, Señor Padre, pero también, Pai. Señor, a través de muchos que dieron su vida, Señor, por la palabra, por, Señor, tu evangelio, para que hoy llegase hasta este día, hoy, Señor, y aquí en nuestra iglesia, en nuestras manos, en nuestro corazón, Señor, en nuestras vidas, y seguir, Señor, pasando, Señor, a otros, Señor, que vendrán y que escucharán también tu palabra. Amém, Deus. Señor. Amém, Deus. Amén, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas, Señor, valientes, Señor, que decidieron, Señor, ir, Señor, escuchar, hacer tu voluntad, Señor, Padre amado, como este hermano Martín Lutero, Señor, Padre amado. Gracias, Señor, por la vida del Señor. Gracias por la sabiduría que tú le diste, Señor, a él, Padre. Amén, Y tú Señor. continúas dándonos sabiduría, Amén, hoy, Dios. Señor, Padre amado, a través de las escrituras, Señor, de tu palabra, Señor, de la alabanza, Padre, de las oraciones, Señor, Padre. Gracias, Señor, Padre. Continúa, Señor, trabajando en nuestros corazones, Señor, para que vengamos y Amém, seamos, Deus. Señor, hacedores de tu palabra. Amém, Señor. Deus. Amén, Señor. En nombre de Jesús oramos, Amén. Señor. Amén. Amén. Deus os abençoe, Que você Dios em los casa bendiga também. a todos en casa E domingo también. que vem Y el aqui